Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. É muito comum você observar as pessoas dizendo: é o fim do mundo, estamos no fim do mundo. E o que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia fala com respeito ao fim do mundo? É preciso de saber que fim do mundo é diferente de volta de Jesus. E volta de Jesus é diferente de arrebatamento. Como assim? Vou explicar tudo para você. O arrebatamento da igreja é quando nós cristãos acreditamos que Jesus Cristo vem até as nuvens dos céus e arrebata a igreja. A volta de Jesus é quando Jesus Cristo já vem com a sua igreja, já galardoada, depois do tribunal de Cristo, depois das bodas do Cordeiro, então ele volta com a sua igreja. A volta de Jesus acontece 7 anos depois do arrebatamento. E o fim do mundo? O fim do mundo é depois de 1000 anos do arrebatamento. Então o arrebatamento acontece hoje, daqui a 7 anos Jesus volta com a igreja, acontece o período do milênio, e depois do milênio vem o fim do mundo, o fim de todas as coisas, que na verdade é só o início de uma nova era, porque depois do trono branco, do juízo final, trono branco e juízo final são as mesmas coisas. Então acontece o eterno e perfeito estado. A Bíblia vai mostrar alguns detalhes muito interessantes e eu vou explicar tudo para você rapidinho. Mas quero pedir você fique até o final, porque é importante você orar comigo todos os dias. Temos leitura da palavra, oração, entendimento da palavra e oração. E quero te pedir você dá um joinha aí e deixa um comentário, uma paz do Senhor, um amém, um bom dia, uma boa noite. Eu acabei de ler todos os comentários do vídeo anterior. Obrigado a todos vocês que têm participado. Deus abençoe você grandemente. É a presença, a participação de vocês que faz o nosso trabalho continuar. Vamos lá? Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo, vamos ler o 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus no seu templo de Deus, querendo parecer Deus. O restante eu vou explicar para você para não ficar muito longo. Aqui é uma referência clara, direta do anticristo. O anticristo manifesta depois que a igreja for retirada. O problema é que aqui no versículo 7 vai dizer assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Embora o anticristo vai manifestar com toda a sua essência no futuro, no momento o mistério dele já está ativo na terra. E é por isso que você vai observar uma imprensa mundial, não é coisa só do Brasil, porque o Brasil, nós sabemos que nós precisamos de evoluir muito para ser uma nação séria. Mas vemos uma imprensa mundial pregando o fim do Estado de Israel. Eles não querem apenas brigando por questão de vidas que estão morrendo. Você viu essa mesma imprensa brigando por causa da invasão da Rússia à Ucrânia? Ninguém importou. Mas com Israel todo mundo se importa, porque não gosta de Israel. Deixa eu mostrar para vocês aqui quatro principais aspectos do fim do mundo que Jesus deixou bem claro que aconteceria. Está, primeiro, sinais religiosos, sinais políticos, sinais social e físico. Sinais religiosos. Jesus deixou bem claro em Mateus capítulo 24 que haveria falsos profetas, falsos cristos e haveria perseguição severa contra a igreja.
Nós sabemos que o que mais existe hoje são falsos profetas, falsos Cristo. Tem muitas pessoas dizendo que é Cristo aí, dizendo que é especial, que é melhor do que os outros, reivindicando a adoração da igreja para eles, mas e falsos profetas e falsos cristos. O falso profeta, ele sempre vai ter benefício para ser falso profeta. Falso Cristo é um caso mais complicado. Perseguição contra a igreja. Talvez você pense que a igreja não é perseguida. Talvez você não sofre perseguição. E isso é uma coisa muito séria, porque se você não sofre perseguição, é porque o adversário ainda, porque o mundo não percebeu você ainda como uma ameaça para o reino das trevas. A partir do momento que você se portar como um profeta, como uma profetisa, como um homem, como uma mulher de Deus, então o mundo começará a ter medo de você. E isso fará com que eles se preocupem com você. Quando você vê algum pastor, tipo Marco Feliciano, tipo Silas Malafaia, bravo, xingando, é porque eles recebem muitas pedradas. E não é porque eles falam muito. Eles recebem pedradas porque eles estão na frente da batalha. Não estou passando mão na cabeça deles. Quando tem erro eu critico, não faço questão de ficar perdendo meu tempo aqui falando mal de pastores, nem de crente, nem de ninguém, porque o objetivo é crescermos. Porém, essas pessoas sofrem muitas pedradas, porque eles são a voz, eles brigam, eles estão de frente, eles percebem a artimanha do adversário que muitas das vezes nós não percebemos. Você sabia que o número de cristãos que sofre perseguição no mundo está em torno de 360 milhões, de acordo com o Brasil Paralelo? Brasil Paralelo é uma organização, inclusive tem um canal aqui no YouTube, é um dos poucos canais que você ainda pode assistir, porque tem matéria séria, matéria que não é ideológica, ou que não tem uma ideologia anticristã. Cristãos estão sofrendo perseguição, risco de morte, só pelo fato de serem crentes, cristãos, de crer em Jesus Cristo. No ano passado, o site das Portas Abertas, que é interessante você também acompanhar esse site Portas Abertas, está dizendo que 5.621 ou 21 pessoas morreram simplesmente pelo fato de serem cristãs. Mais de 5.600 pessoas morrendo porque são crentes, porque propaga, porque não aceita esse mundo do jeito que ele está, porque aceitaram a Jesus Cristo como Salvador das suas vidas. Então nós estamos falando aqui de sinais religiosos, perseguição religiosa. Aqui no Brasil ainda não começou. Aqui no Brasil é ideológica, é a escola, é a política, é a imprensa. Não temos ainda ataques assim expressivo de violência física, de tortura, mas nos outros países ao nosso redor isso está acontecendo. 360 milhões correndo o risco de morrer pelo fato de serem cristãs. Com respeito aos sinais políticos, guerras e rumores de guerra. Estamos tendo a guerra da Ucrânia no caso da Rússia com a Ucrânia, guerra de Israel, deu um cessar-fogo lá, mas a guerra continua. Aqui na divisa do Brasil, Maduro já está cercando um país que é divisa com o Brasil e está prestes a acontecer uma guerra que é interesse da China, é interesse da Rússia. Os Estados Unidos já manifestou que vai entrar na guerra também e está uma confusão só. E parece que nós estamos deitados eternamente em berço esplêndido e não estamos observando os sinais que está acontecendo. Sinais social, fome e traições. Sobre traição, eu não vou nem focar aqui, mas está uma briga. STF, governo, base de governo,
os governistas, maior confusão, e isso é em todos os lugares, é na religião, é nas famílias, é em todos os lugares. As pessoas não têm mais a moral, é isso que está acontecendo. Fome. Mais ou menos 10% da população mundial passa fome, que tem média de 700 milhões de pessoas passando fome no mundo. E isso é um caso muito sério, isso só aumenta cada dia mais. Terremotos é o último, sinais físicos com respeito a terremoto. Você sabia que hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, porque eu estou aqui, no caso, é quase meia-noite, então ele vai ser lançado daqui a pouco, já houve 15 terremotos hoje. Só aqui em volta do Brasil teve terremotos na Argentina, no Peru, no Equador e no Panamá. O mais grave deles teve 5,1 a magnitude da escala, acho que Richter, que mede a gravidade do terremoto. Mas, de qualquer forma, foi registrado esses temores de guerra. 15 terremotos só no dia de hoje, e vários deles cercando o Brasil. Existe um site que mostra em tempo real onde está acontecendo terremotos. Eu consultei eles, é claro, antes de gravar o vídeo, e é impressionante. O Brasil está cercado por terremotos, por países com terremoto. Argentina, o Peru, o Equador, esses países tudo fazem a divisa assim, vai cercando o Brasil. O terremoto mais forte aconteceu na Nova Guiné, escala de 5,1. E para finalizar, o último sinal que Jesus disse é sobre Israel. Ele vai dizer assim, Mateus capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Então aqui Jesus está dizendo que era para olhar para a figueira. Quando a figueira começasse a brotar, o fim estaria próximo. A figueira, na linguagem bíblica, trata-se da nação de Israel. 3 coisas que precisa de saber sobre Israel. Primeiro, o renascimento de Israel como uma nação. Segundo, a retomada de Jerusalém como capital de Israel. Terceiro, a reconstrução do templo. Com respeito ao renascimento de Israel, 14 de maio de 1948, vemos aqui a nação nascendo em apenas um só dia. O pessoal que não gosta de crente, que não gosta de igreja, que tem um certo problema da esquerda brasileira, eles vão dizer que Israel não é uma nação, que Israel não existe, que esse tipo de coisa. Mas aqui vemos quando foi fundada. Na verdade, Israel era nação meio século antes de Jesus Cristo. Ela foi tomada e só agora depois que ela retornou de novo para o seu lugar. Mas a briga é que o mundo não queria. Primeiro, que não conseguiram impedir que Israel virasse uma nação. Depois que virou, eles queriam impedir que Jerusalém fosse a capital. Isso é uma coisa tão séria, mas tão séria, que se você observar a imprensa brasileira, por exemplo, falando, eles vão sempre falar de Tel Aviv ou Tel Aviv. Sempre. Eles dificilmente mencionam a nação de Israel como Jerusalém. Então, tudo é Tel Aviv. Por que eles insistem em Tel Aviv? Porque eles não querem que veja a nação do grande rei como a cidade como capital. Então, isso é uma forma de doutrinação, de linguística, é uma forma de doutrinar as pessoas para não perceberem que a nação de Israel está estabelecida e a sua capital também. E por último dos 3, a reconstrução do templo. A reconstrução do templo, ela pode acontecer antes ou depois do arrebatamento da igreja, mas porque o templo ele vai ser construído muito rápido. Hoje, com a engenharia que Israel tem,
e essas construção de concreto armado, isso é muito rápido para construir um templo. Não é igual na maioria das construções antigas, que a gente vê aí muitos anos para construir um prédio. Hoje eles fazem com poucos dias. E tudo isso para vir o fim. Eu só queria alertar vocês que as coisas estão acontecendo e os nossos olhos estão tampados. Hoje a venda é colocada nos nossos olhos. O adversário não quer que você enxergue as coisas. Ele não quer que você veja os problemas do mundo, mas o fim está perto. O fim está chegando. Problemas religiosos, problemas políticos, problema social e problemas físicos. Estamos vivendo todos eles. Vamos orar? Senhor meu Deus, que o Senhor venha, Pai, nos dar força para resistirmos os dias maus e que não venhamos ser confundidos com esse mundo e que nós venhamos estar com a nossa lamparina acesa e azeite de reserva em nossas vasilhas. E quando as trombetas tocarem, nós venhamos, Pai, estar prontos para encontrar com o Senhor. Se estivermos vivos, Pai, seremos transformados e arrebatados, mas aqueles que já estiverem mortos, talvez seja até o nosso caso, nós vamos, meu Pai, ressuscitar para encontrar com o Senhor. Pai, nós cremos na Tua palavra e peço ao Senhor, segura em nossas mãos, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor não tiver arrebatado a igreja e se Deus assim o permitir.